mais uma aula falando sobre o painel de controle do nosso Windows XP. Agora observa comigo, temos uma categoria que também é o nome de um item no painel de controle do Windows XP chamado Opções de Acessibilidade. E qual é a função das opções de acessibilidade? Como o próprio nome indica, é permitir um acesso mais eficiente ao Windows, é claro, por pessoas que têm algum tipo de dificuldade auditiva, visual ou motora. Essa é a ideia das opções de acessibilidade. Permitir, então, acesso mais eficiente a pessoas com dificuldades auditivas, visuais ou motoras. Como está descrito pelo próprio Windows, acompanhe a leitura comigo. Configurar o Windows para funcionar de acordo com suas necessidades visuais, auditivas e motoras. Essa é a ideia da resposta, se assim caísse na prova, sobre as opções de acessibilidade do Windows XP. Então, é bom que eu destaque para vocês que nós podemos alterar configurações através das opções de acessibilidade para dificuldade visual, ou para dificuldade auditiva, ou ainda para dificuldade motora. Importante saber os 3 itens dos quais abrange as opções de acessibilidade. Um outro ponto importante é conhecer alguns desses itens, como por exemplo, aqui dentro da caixa de diálogo que se abre quando tu clica em opções de acessibilidade, aparece opções de acessibilidade para teclado, som, vídeo, mouse e geral. Aqui na opção teclado, na guia teclado, nós temos um recurso chamado teclas de aderência. Acompanhe a leitura comigo. Use as teclas de aderência se você desejar usar Shift, Ctrl, Alt ou a tecla de logotipo do Windows pressionando uma tecla de cada vez. Isso quer dizer que se essa opção estiver marcada, tu pode usar teclas de atalho sem precisar pressionar essas teclas de atalho simultaneamente. Por exemplo, se tu quiser pressionar Ctrl, Alt, Del, em vez de pressionar Ctrl, Alt, Del simultaneamente, tu pressiona o Ctrl e solta, depois o Alt e solta, depois o Del e solta. Então, tu pode usar num teclado essa ideia. Isso são as teclas de aderência. Existem também as teclas de filtragem. Observa comigo a leitura. Use as teclas de filtragem para que o Windows ignore teclas pressionadas rápida ou repetidamente, ou para que ele diminua a taxa de repetição. As teclas de filtragem funcionam para certo tipo de dificuldade motora, para quem apresenta certo tremor nos membros, por exemplo, nas mãos. Quando a pessoa vai digitar, por exemplo, a letra A, ela poderia digitar sem querer 2 vezes a letra A de forma repetida. Só que ela queria pressionar uma vez só. Em função desse tremor, ela pode configurar, acionar as teclas de filtragem para que mesmo pressionando a letra A de forma rápida e repetida 2 vezes, o Windows entende que foi só uma vez pressionado a letra A e mostra só um caractere A na tela. Então as teclas de filtragem filtram as teclas pressionadas de forma rápida e repetida, principalmente para quem tem esse tipo de dificuldade motora, certo? E temos também as teclas de alternância. Observa comigo, use as teclas de alternância para ouvir sons quando pressionar o Caps Lock, o Numlock ou ainda o Screw Lock. O que significa isso? O Caps Lock é aquela tecla que eu tenho no teclado que, quando ativada, permite digitar em letras maiúsculas e, quando desativada, permite digitar em letras minúsculas. Se alguém, de repente, usa o computador, mas não enxerga, poderia usar esse recurso teclas de alternância para que o Windows emita sons quando tu pressionar, por exemplo, o Caps Lock. E aí, quando tu pressiona o Caps Lock, ele emite um som e a pessoa que não enxerga saberá que está digitando em letras maiúsculas. Quando clicar de novo no Caps Lock, emite um outro som e essa pessoa saberá que está então digitando em letras minúsculas. Isso são as teclas de alternância que permitem emitir sons quando o Windows perceber que uma tecla de alternância foi pressionada, como aquela que alterna entre as letras maiúsculas e minúsculas, como o caso do Caps Lock. Aí eu estou te mostrando a tecla Caps Lock no teclado. Então tu pressiona essa tecla e aí vai emitir um som. Pressionando de novo, emite um outro som. Dentro da guia som, ainda nas opções de acessibilidade, essa próxima que tem uma opção chamada sinalizador de som, que diz: use o sinalizador de som se desejar que o Windows gere avisos visuais quando o sistema emitir um som. Então imagina alguém que não ouve, mas quando o sistema emite um som, a janela ativa pode começar a piscar. Isso é a ideia de gerar um aviso visual para que aquela pessoa que não ouve saiba que ali foi emitido um som. Então, tu pode configurar através do sinalizador de som para que o Windows gere avisos visuais na tela, indicando para aquele usuário que foi emitido um som. Ou até mesmo a opção mostrar sons. Ali ele diz:
Use este recurso se desejar que os programas exibam legendas para falas e sons emitidos. Então, se o programa é adequado a esse sistema de legenda, quando tu marca a opção mostrar sons, quando o sistema percebe que uma fala, que um texto foi comentado, houve uma descrição de áudio num programa, ele mostra uma legenda indicando que áudio foi emitido naquele momento, claro, para quem tem dificuldade auditiva nesse caso. Também temos uma outra configuração, agora já na guia vídeo, aqui dentro das opções de acessibilidade, que permite marcar uma opção chamada alto contraste. Essa opção, quando marcada, permite que a tela fique em alto contraste para facilitar a leitura de textos em relação ao fundo. Porque às vezes o texto está sobreposto a um fundo que, para quem tem um certo tipo de dificuldade visual, que não enxerga muito bem a diferença entre alguns tons de cores, usando o recurso alto contraste que eu vou marcar agora, olha como ficou a tela do meu Windows. O texto ficou em alto contraste com o fundo, facilitando a leitura para quem tem esse certo tipo de dificuldade visual. Então também podemos configurar ali o que chamamos de alto contraste. Também podemos alterar a taxa de intermitência do cursor, deixando o cursor piscante ou estático para texto, ou ainda a própria largura desse cursor. Acompanha comigo, ó. Se eu deixar a taxa de intermitência aqui como nenhuma, o cursor num editor de texto fica assim, estático, como está aparecendo ali ao lado da palavra texto. Agora, se eu deixar uma taxa de intermitência mais para rápida, eu vou perceber que o cursor fica piscante. Olha ali, ó, ao lado da palavra texto, tu vai perceber que o cursor está piscante agora, porque eu deixei configurado uma certa taxa de intermitência. Além disso, eu também posso alterar a própria largura do cursor de texto, deixando mais estreito ou mais rápido, percebe? Ou mais largo. Estreito ele fica fininho, como tu está enxergando ali ao lado da palavra texto. Mas se eu deixar a configuração mais largo, aí tu vai perceber que o cursor de texto ficou numa largura, numa espessura maior, facilitando a sua identificação visual por quem tem um certo tipo de dificuldade visual, é claro. Tudo configurações de opções de acessibilidade. Além disso, também temos aqui o item mouse, que te permite definir o que chamamos de teclas para mouse. Ele diz, use as teclas para mouse para controlar o ponteiro com o teclado numérico. Isso quer dizer que com o teclado numérico do teu computador, com as setas do teclado numérico, do teclado, tu pode movimentar o ponteiro do mouse na tela. Quer dizer, a pessoa vai conseguir movimentar o ponteiro do mouse na tela usando o teclado, sem a necessidade de usar o próprio mouse. Essa é a opção teclas para mouse, que a gente tem também aqui dentro de opções de acessibilidade. Okay? Bem, pessoal, essas são as principais opções de acessibilidade, sempre lembrando que para efeitos de respostas de prova, as opções de acessibilidade mostram diversas configurações para melhorar o acesso no Windows para pessoas com dificuldades auditivas, visuais ou motoras. Essa é a grande resposta desse recurso, certo? É isso, se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. É isso, até o próximo vídeo, bons estudos!